Bom dia. Cheia de mosquito por aqui. Tô tomando meu café. Servido? E... Nossa, quanto mosquito. E... Aproveitar que eu tô sozinha. E não consegui fazer essa reflexão com vocês mais cedo. Ainda em casa, então vou fazer agora. Ontem eu vi um vídeo da Cris Almeida. Ela fala sobre por que ela não gosta de morar em favela. E eu adorei o vídeo dela. Adorei o vídeo dela. E me identifiquei muito. Muito, 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 muito. Tanto que tô aqui fazendo a minha versão desse vídeo. E eu não falo só de favela. Eu vou um pouco mais além. Por que eu não gosto de morar aonde eu moro? Nem na parte mais rica da onde eu moro, eu gosto. Porque eu entendo que há uma egrégora. Só um minuto. Pronto. Botei aqui alguma coisa para poder fazer uma fumacinha, para poder diminuir os mosquitos em volta de mim. Mas voltando a falar, por que eu não gosto? Deixa eu botar vocês aqui. Por que eu não gosto? É uma egrégora, um acúmulo, um aglomerado, energeticamente falando, tô fazendo umas fumaças aqui por causa dos mosquitos que tá. É uma coisinha chata, né? De pessoas, energeticamente falando, que incomoda. A Cris, ela fala muito sobre a falta de respeito das pessoas umas para com as outras na favela. E eu digo assim, não é só na favela, não. Parece que quanto mais baixa a sua classe social, mais deseducado se fica. É estranho isso, né? Parece até, hoje em dia, falando desse tipo de coisa, pode soar como preconceituoso, enfim. Mas não é essa a minha pegada. Não é nesse sentido. É uma questão energética. Os afins, eles se atraem, né? Os afins, eles se atraem. E aí eu fico me perguntando o que em mim ainda ressoa com esse lugar para eu ainda estar aqui. Já que eu já fiz muitas coisas para sair, eu cheguei a sair e voltei. Então, o que em mim me puxa para esse lugar? É um vídeo pra gente pensar. Eu tinha a intenção de fazer assim como ela, né? De falar tudo que me incomoda, mas não foi, né? Então, vamos seguir o fluxo que tá vindo pra mim. Eu fico me perguntando, eu não gosto desse lugar. Não gosto da aparência desse lugar. Não gosto da aparência das pessoas desse lugar. E quando eu falo isso, eu tô falando num macro, tá? É óbvio que tem as exceções, mas eu tô falando da regra, né? Da maioria, da grande maioria
do geral, né? São pessoas com aparência que não me agrada. Não vou falar que é bom ou que é ruim, é uma questão perceptiva minha percepção das coisas, tá? Antes que venham me atacar aqui, não é pessoal com nada nem com ninguém, é a minha visão. Então, a aparência do lugar não me agrada, a energia do lugar não me agrada, a aparência e a energia das pessoas que aqui moram não me agrada, a educação das pessoas não me agrada. Na rua que eu moro, eu já morei em 3 ruas nesse bairro e todas elas eram barulhentas. Barulhentas ao ponto de eu ter que me trancar dentro de casa. E mesmo assim, ter que colocar a minha televisão num volume irritantemente alto para que eu pudesse ouvir o que eu escolhi ouvir dentro da minha casa, porque o vizinho, lá na casa dele, decidiu que eu vou ou não ouvir. E aí eu não vou entrar no mérito se o que ele escolheu que eu vou ou não ouvir é bom ou ruim. Se é funk, pagode, axé, música clássica, hip hop, não interessa o estilo musical, ou se é futebol, se é jornal, não interessa. Interessa que eu não estava disposta a ouvir aquilo. Eu queria ouvir outra coisa. Mas o meu vizinho decidiu que eu vou ouvir. Ela fala bastante sobre isso. Para quem vai chegar nesse vídeo, sabe qual é o tipo de barulho comum nesses ambientes, né? Mas eu não quero entrar nesse mérito. Eu quero entrar no mérito do questionamento. Se eu não gosto disso, por que que eu ainda tô aqui? Por que que eu consegui sair para um bairro melhor? Ainda não era o bairro que eu tanto queria, que eu tanto gostasse, mas um bairro melhor, numa rua em que não tinha barulho. A rua que eu morei era super silenciosa. Para não dizer que não tinha barulho nenhum, que eu estaria mentindo, tinha uma igreja na esquina dessa rua e tinha culto segunda, quarta e domingo. Segunda, quarta e domingo. Acho que era isso. Quarta e domingo eu tenho certeza. Segunda, acho que não era toda segunda, não. Mas toda quarta e todo domingo tinha culto. E eles tinham um ministério de louvor, igreja evangélica. Tinha um ministério de louvor maravilhoso. Era alto? Até era. Eu não precisava fechar a casa para poder ouvir, não. Para poder ouvir a minha televisão, o que eu queria, não, tá? Mesmo com a casa aberta com a televisão ou com o que fosse num volume normal, padrão para mim, eu conseguia ouvir o que eu tinha escolhido e dava para ouvir ao fundo o ministério de louvor dessa igreja. E não, eu não sou evangélica. Mas o ministério de louvor dessa igreja era afinado. Tem igreja que, pelo amor de Deus, misericórdia, mas esse não, eles eram afinados e escolhiam um bom repertório musical. E fim de semana e feriado, entre 7 e meia-noite, tinha movimentação de moto de entrega, né? Morava perto de algumas lanchonetezinhas.
Então, a minha rua era passagem para entregador, né? Para motoboy. E só. Eu fiquei ali alguns meses. Perto de eu sair, se mudou um vizinho pro lado. Na verdade, para casa de cima. E o vizinho era barulhento. Olha que interessante para a gente trazer para essa discussão. O que em mim faz tanto barulho que esteja ressoando e se atraindo, se afinizando com esse tipo de energia que tanto me incomoda? Hum? Já pararam para pensar? Você, você que tá me ouvindo, o que te incomoda? E você já tentou de tudo e não consegue mudar. Já parou para se perguntar o que em você atrai esse tipo de coisa, de energia, de vibração, de situação? Hum? Deixa aqui nos comentários o que em você te incomoda. Eu não tenho resposta pro que me incomoda. Pro que me incomoda, não. Pro que me atrai a esse tipo de lugar. Mas eu sei que eu tô mudando a minha vibração energética, eu estou mudando o meu jeito de pensar, o meu jeito de ver a vida, tô mudando, eu tô mudando para que eu consiga para que eu consiga sair daqui, mas sair definitivo e não ficar nesse vai e vem, vai e vem. É que nem a pessoa que quer ganhar peso ou perder peso e fica naquele efeito sanfona, sabe? E nunca chegam no objetivo e não conseguem entender o porquê. O que tá te atraindo? Qual é a chavezinha que precisa ser virada, que você ainda não virou para que as coisas consigam andar? Hum? Pensa aí, diz pra mim. O que você acha que é? O que pode ser? Nossa, o reflexo do óculos tá horrível, né? Tá o vídeo todo assim. Agora vai. Hum? Fala pra mim. Deixa aqui nos comentários. Aproveita, se inscreve no canal, deixa seu like, tá bom? Seja bem-vindo ao nosso canal, meu canal, seu canal, nosso canal de bate-papo. Um beijo.